exercício 4, que é o último, se não me engano, mas tem 3 letras, então ele é um pouco comprido. Ele fala que tem uma mangueira de jardim e o jardineiro notou que, se ele mantivesse constante a velocidade com que a água sai da mangueira, ele poderia variar a altura e o alcance horizontal atingido pela água apenas variando o ângulo V0 que ele forma com a horizontal. Então, ele está lá segurando a mangueira, ele não está botando o dedo na frente, nada, porque vocês sabem que botar o dedo na frente ou apertar o bico da mangueira vai mudar a velocidade com que a água sai. Se ele só está segurando normal e ele inclina mais ou ele inclina menos, o que vai mudar? Se ela estiver bem inclinada, ela vai bastante para cima, só que ela vai cair bem pertinho. Se ela estiver mais para frente, ela vai pouco para cima, mas ela vai cair bem longe. Então, ele percebeu essas alterações aí que estão desenhadinhas ali mais ou menos ali. Aí ele fala, o mesmo jardineiro, durante a experiência, verifica que a altura máxima atingida, θ igual a 90 graus, pela água é 5 metros. Ou seja, se ele só levantasse em 90 graus, ou seja, ele jogar para cima, ela vai 5 metros para cima e cai. Ele quer saber a velocidade com que a água sai da mangueira. Tá. Então, vamos fazer do jeito que apareça um θ na nossa questão, né? Tá. A gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez lá na aula teórica. Então, se vocês abrirem o vídeo aqui, lembra, chama lançamentos, mecânica e tal. Aqui. Eu abri o vídeo no YouTube e recortei só o cantinho dele. Então, a gente vai ter uma velocidade inclinada aqui, igual a gente tinha no nosso desenho. A gente decompunha essa velocidade em x e y com um triângulo, igual a gente fez ali em cima. E aí, se a gente pensasse no cosseno, ele ia dar o cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Então, Vx é V0 vezes cosseno de θ, Vy é V0 vezes seno de θ. E aí, com isso, a gente pode analisar o nosso movimento. Então, o que a gente pode pensar? Na horizontal, o movimento é uniforme, a velocidade é o Vx, que é V0 cosseno de θ, mas a gente sabe que vale sorvete, que é a mesma coisa que V igual a ΔT sobre ΔT, né? A gente já falou sobre isso no começo do ano. Mas, então, se a gente considerar que essa posição, eu vou passar para o outro lado subtraindo, S menos S0 vai ser um ΔS, eu vou chamar de X. X é o tanto que ele andou na horizontal, tá? Isso vai ser igual a Vx vezes o tempo. E Vx é V0 cosseno θ. Então, a gente pode dizer que uma equação geral para o nosso movimento na horizontal vai ser que o tanto que ele anda é igual a V0 vezes cosseno de θ vezes o tempo que ele ficou andando. Ok. E na vertical? Na vertical não é tão simples, né? A gente tem um movimento uniformemente variado, a gente teria um sorvetão, né? E aí a gente tem que pensar a gravidade para baixo, se o nosso sentido escolhido como positivo for para cima, a aceleração é a gravidade negativa, então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu passei o S0 para o outro lado, então eu chamei esse deslocamento aí de y, porque agora é na vertical. Isso vai ser igual à velocidade inicial em y, que não é 0, porque senão ele não ia subir, né? Mas é essa relação que a gente achou aqui em cima, que é V0 vezes seno, e vezes o tempo. 10 dividido por 2 é 5, então menos 5t ao quadrado, tá? Então, a nossa relação é essa. Y é igual a V0 seno θ vezes t menos 5t quadrado, tá? Mas isso é meio difícil, né, de pensar. Se a gente pensar nas velocidades, talvez facilite um pouco a nossa vida. Se a gente pensar, por exemplo, que vovô ateu também vale para movimento uniformemente variado, então a velocidade dele lá no ponto mais alto é 0. A gente quer saber quanto foi a altura máxima atingida, então nesse momento aí. Então a gente pode dizer que V0 seno θ, que é a velocidade inicial em y, daqui de cima de mim, menos 10t de subir, quer dizer, o tempo que ele demorou para fazer o caminho ali até o ponto mais alto, é uma equação, né? A gente tem essa equação. Se eu passar o 10ts para o lado de lá, vai ficar 10ts igual a V0 seno θ, vou passar para ele para lá positivo. Se eu isolar o tempo que ele demora para subir, vai dar V0 vezes seno de θ dividido por 10. Se a gente quer saber quanto ele subiu, então a gente quer saber a posição em y nesse instante. Então, o que a gente faz? Isolei o tempo aqui, vou substituir ele lá em cima, talvez. É um jeito. Aí, apaguei aqui. Vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2 e vou substituir 2 em 1. Então, vou substituir isso aqui ali em cima. Tá bom. Então, como vai ficar? Em todo lugar que tem t, eu vou trocar por V0 seno θ dividido por 10.
Então, ficou y igual a V0 seno θ vezes V0 seno θ dividido por 10. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado, seno θ vezes seno θ é seno ao quadrado de θ. O 10 ficou lá embaixo bonitinho. E no outro, lá tinha menos 5t ao quadrado. Então, ficou menos 5 vezes V0 seno θ sobre 10 ao quadrado. Então, como ficou isso? Ficou meio estranho, né? Mas vamos lá. Então, V0 ao quadrado, seno θ ao quadrado, menos 5, aí aqui é todo mundo ao quadrado. Então, V0 ao quadrado, seno ao quadrado e 10 ao quadrado, que é 100. Certo, mas aí vai ficar 5 em cima e 100 embaixo, mas a gente sabe que a altura máxima que ele atingiu é 5 metros, então o y é 5 metros. E o θ foi o ângulo que ele orientou ali, a mangueira, é 90 graus. Qual que é a velocidade? Então, se na nossa fórmula tem senos de θ, a gente precisa usar seno de 90, e a gente já sabe que seno de 90 vale 1. Deixa eu vir para cá. Aí, vou substituir. Então, vai ficar 5 igual a V0 ao quadrado vezes 1. 1 ao quadrado continua sendo 1, dividido por 10, menos 5 V0 ao quadrado vezes 1, dividido por 100, que era o 10 ao quadrado. Aí, a gente pode simplificar o 5 com o 100, ou a gente pode fazer um MMC, que é basicamente multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Então, vai ficar 10V ao quadrado menos 5V ao quadrado, isso vai dar 5V ao quadrado, aí copio o 100 embaixo, passo o 100 dividindo, aliás, posso passar o 100 multiplicando, vai ficar 500, ou eu posso cortar o 5 dos dois lados, aí ali sobra 1, 1 vezes 100 é 100. Então, V0 ao quadrado é 100, e aí eu tenho que tirar a raiz, né, para tirar o quadrado, V inicial é 10 metros por segundo. Dificinho, né, gente? Mas é isso aí. Vamos para o próximo, letra B. Na letra B, ele quer saber o valor do ângulo que tem entre a velocidade e a horizontal, que resulta no alcance máximo da água. Então, de novo, vou pegar lá o vídeo, vou lembrar de todas as coisas que a gente fez, a gente isolou um monte de coisas lá no vídeo, e a gente chegou em uma fórmula para o alcance. O alcance era igual a V0 vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. Tá bom, então a gente já sabe disso. Eu quero saber qual que é o θ para esse alcance ser máximo. O que a gente tem que lembrar? O alcance vai ser máximo para o maior valor possível do seno de 2θ. E o maior valor possível para qualquer seno é 1, né? Lembra, senos e cossenos vão de menos 1 até 1. Então, é máximo esse valor quando o seno de 2θ for igual a 1. E qual seno que é igual a 1? Seno de 90. Então, eu sei que 2θ tem que ser 90, porque seno de 90 aqui é 1. Mas eu não quero saber 2θ, eu quero saber θ. Então, eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar que o θ é 45 graus. Então, o alcance é máximo quando o θ é 45 graus. Essa foi a mesma conclusão que a gente chegou lá no vídeo, né? Mas tudo bem. E na letra C, ele quer saber o alcance máximo da água nessa situação em que a gente está falando, em que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Então, o alcance máximo vai ser quando o θ é 45, a gente tem uma velocidade inicial de 10, lembrando a fórmula do nosso alcance que a gente acabou de fazer na letra B. Agora eu vou substituir os dados, então eu quero saber o D, o V0 é 10, que a gente calculou na letra A, o θ é 45, que a gente calculou na letra B, a gravidade é 10, que ele deu ali do ladinho do desenho, vou substituir todo mundo. Vai ficar D igual a 10 ao quadrado, vezes seno de 2 vezes 45, que é 90, e seno de 91, né? Dividido por 10, 10 ao quadrado é 100, seno de 91 vai ficar 10 dividido por, aliás, 100 dividido por 10, que é 10, vezes 1, dá 10 metros. Então, se ele posiciona a mangueira a 90 graus, ele vai 5 metros para cima, mas se ele posiciona a mangueira a 45 graus, ele vai 10 metros para frente. E é isso aí, gente, acabamos.